Olá pessoal, eu sou a Ari do canal Minha Essência Mixdri e hoje vocês vão ouvir a leitura do livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Nós vamos ouvir em partes, então vai ter a parte 1, parte 2 e suas sequências, ok? Espero que vocês gostem, lembre-se de inscreverem-se no canal, curtir e comentar. Quem Me Roubou de Mim, autor padre Fábio de Mello, uma história para começar, página 7. Ela veio de longe. Filha de uma família libanesa, chegou ao Brasil acompanhada de um parente distante. Os pais já estavam mortos. Veio ao encontro de um tio que morava por aqui. A idade era pouca, a solidão era muita. Chegou e já tinham arranjado um casamento para ela. Não soube se opor, estava frágil demais para querer alguma coisa. Casou-se na primeira semana que pisou em nossas terras. 32 anos se passaram, 8 filhos, 7 homens e uma mulher, 5 netos e uma história de sofrimento que parece ter vindo de algum clássico da literatura. Nunca houve amor entre ela e o marido. Nos primeiros dias de convivência, ele deixou claro, por meio de sua conduta, que a vida ao seu lado não seria fácil. Ela não soube discordar. As primeiras agressões foram mantidas em segredo. Mais tarde, elas se tornaram públicas. Pouco a pouco, o respeito deixou de existir por completo. A mulher não sabia sorrir. Em nenhum momento de nossa conversa consegui identificar nela algum rastro de alegria ou esperança. Os filhos, já criados, herdaram do pai a mesma personalidade. A única filha mulher rebelou-se contra a estrutura familiar e foi embora para nunca mais voltar. A mulher não sabia o que pedir. Estava profundamente aliviada com a morte trágica do seu marido. Estava confusa. Sentia no peito um alívio, mas ao mesmo tempo sentia o peso de não saber por onde recomeçar. Confessou ter medo de tudo, medo da vida, medo da morte, medo dos filhos, medo do marido morto. Suas noites de sono eram poucas. Vivia constantemente ansiosa como se o marido fosse voltar a qualquer momento. Ouvia os seus gritos e sentia sempre a sensação de que ele estava andando pela casa. Aquela mulher tinha diante de si uma longa viagem a ser feita. Viagem de retorno, viagem no tempo. Ela precisava retornar ao momento em que permitiu que o homem recém-chegado tomasse posse da sua vida. Precisava voltar para ela mesma. Precisava redescobrir as estradas que a reconduziriam à sua subjetividade e nela reaprender a viver. Ela foi vítima de um sequestrador. Foi vítima de um roubo cruel. Não foi um roubo material, mas um roubo mais profundo. O sequestrador chegou no momento em que sua vida estava frágil. Descobriu nela uma vítima fácil. Agiu de forma violenta. No princípio, uma violência velada. Depois, a violência declarada. Gritava para quem quisesse ouvir. Sem muitas possibilidades na vida, a mulher submeteu-se ao tratamento cruel. Assumiu a condição de vítima. Com o tempo, desaprendeu a ser livre. Mesmo agora, com as portas de seu cativeiro abertas e sem a ameaça do seu agressor, ela não sabia mais dar o passo em direção à liberdade que lhe cabia. A violência foi tão profunda que, mesmo com a morte do sequestrador, ela ainda mantinha sua vida acorrentada. Este é um caso clássico do sequestro da subjetividade, essa espécie de roubo da alma, esse absurdo que costuma morar ao nosso lado ou dentro de nós. O sequestro do corpo, a trama do esquecimento dos significados. O sequestro do corpo é uma das mais cruéis modalidades contemporâneas da violência, ritual de profundo desrespeito à condição humana. Essa forma de sequestro consiste em retirar uma pessoa do local de sua identificação, de seus significados, subordinando-a a um tratamento que tem por finalidade estabelecer uma fragilização, que resultará num estado de total dependência e rendição, em que o sequestrador torna-se um legítimo proprietário da existência do sequestrado. O sequestro do corpo é uma privação total e absoluta daquilo que chamamos de horizonte de sentido, o nosso mundo, este particular, mas integrado ao grande mundo, este solidificado a partir de significados e significantes que constituem o nosso horizonte de sentido. Sentido é tudo aquilo que atribui coerência, liga, orienta a estrutura. É a partir desse horizonte de sentido que pensamos, agimos, amamos, desejamos, vivemos. Somos e estamos estruturados a partir de realidades que significam, isso é, realidades que nos revelam
e que condensam um poder de nos fazer avançar a territórios da existência de irmos além. Estes significados assumem os mais diversos formatos em nossa condição humana. Eles evoluem para a condição de valores e assim se tornam fundamentais para a qualidade de nossa atuação no mundo. Os significados qualificam a nossa existência. Essa gama de significado, de valores, ocupa espaços muito diferentes na vida das pessoas, de maneiras que se para uma pessoa aquilo é fundamental em termos de significado, para outra pode ser mero detalhe. Na vida, estamos constantemente descobrindo o que nos faz buscar nossa inteireza. A metáfora é interessante e pode nos ajudar a compreender melhor. O mosaico é feito de partes. Essas partes se conjugam e compõem uma única peça. São inúmeros os pequenos significados que constroem a trama do mosaico. A pequena peça é fundamental para a construção do todo e, por isso, não pode ser negada, separada. Assim somos nós. Se pensarmos no espaço humano em que vivemos como peças de mosaico, nós entraremos no cerne dos significados que nos constituem. Nós estaremos no coração do nosso horizonte de sentido. Quando nos referimos aos significados, nós estamos tratando de realidades materiais e imateriais. Estamos falando do quarto onde dormimos com nosso travesseiro e lençóis, mas também das pessoas que nos rodeiam e dos amores que nos despertam. O quarto nos identifica, mas os amores também. O horizonte de sentido é uma conjugação de inúmeros fatores. A cidade onde moramos, a história já vivida, a casa que nos abriga, os lugares que frequentamos, os amigos que temos, as crenças que professamos, as relações cotidianas, enfim, tudo isso compõe o nosso mundo particular. É a partir deste mundo que enxergamos o outro mundo, que não é somente nosso, mas também é nosso. Assim como o mirante proporciona ao observador a visão que só é possível a partir de uma posição geográfica. Quando uma pessoa é sequestrada, o primeiro rompimento se dá com a materialidade de seus significados. Não dormirá em sua casa e estará privada de seus sabores favoritos, de seus ambientes, coisas particulares, de seu travesseiro, de seus livros, de seus perfumes, de suas paredes. Será violentamente exposta a outra realidade que não a sua. O corpo sofrerá a violência de não poder ir e vir. Terá que obedecer às ordens do recém-chegado, daquele que até então não pertencia ao seu mundo. Uma pessoa estranha, que definitivamente não fazia parte dos seus significados, mas que agora lhe acorrenta o corpo e faz experimentar uma privação para a qual não estava preparado. O sequestrador inicia no sequestro um processo de privação extremamente doloroso. Ao ser afastado dos locais de sua identificação e passando a viver num ambiente estranho, inóspito e distante de tudo que realiza, o sequestrado mergulha num profundo estado de solidão. Não se trata de uma solidão comum, dessas que experimentamos ocasionalmente e que faz parte do cotidiano de todo mundo. Trata-se de uma solidão muito mais profunda, caracterizada como ausência de si mesmo. Ao ser afastado de seu mundo particular e de tudo o que ele representa, o sequestrado sente-se privado de ser ele mesmo. É como se ele tivesse sido levado para longe de tudo o que para ele faz sentido. O seu mundo não é o que agora lhe é oferecido. O cativeiro é a negação do seu direito de ser e estar. Esse profundo estado de ausência pode agravar-se com o tempo e evoluir para o que denominamos de esquecimento do ser. O esquecimento do ser, realidade muito comum nos casos de sequestro do corpo, é uma forma de aniquilamento da nossa condição primeira, nosso estado original, e que chamamos de identidade. A identidade nos diz sobre nós mesmos, diz a nós e aos outros. Há dois aspectos interessantes na identificação, uma afirmação e uma negação. Identificar-se é um jeito que a pessoa tem de afirmar o que é, mas é também um jeito de afirmar o que não é. Ao identificar-se, a pessoa estabelece uma autenticação, mas também uma separação. Ao dizer eu sou isso, naturalmente estou dizendo também que não sou aquilo, o que negaria o que sou. Parece jogo de palavras, mas não é. Ao identificar que sou o Fábio, naturalmente estou dizendo que não sou o Fernando. A identificação é também diferenciação.
porque em toda afirmação há sempre uma infinidade de negações latentes. Essa identidade necessita ser cultivada. Vivemos constantemente esse processo. O tempo todo reivindicamos o que somos e também reivindicamos o que não somos. Identidade estabelece limites, assim como os conceitos limitam a realidade. Limite que não pode ser considerado como negativo. Limitar é delimitar o local do encontro. É um jeito que temos de não nos perdermos neste mundo de tantas coisas. O limite favorece a compreensão da realidade existente. Um espaço delimitado é um espaço encontrado, identificado. Ao identificar o que sou, assumo a legitimidade da minha natureza. Digo o que posso e o que não posso. Por isso, o limite é positivo. Ele me proporciona um agir coerente, porque me posiciona a partir do que sou e não do que o outro gostaria que eu fosse. No mundo dos objetivos, isso é constante. Identificamos o tempo todo: uma mesa é uma mesa, e não pode ser uma porta. No mundo das pessoas é a mesma coisa. Nossa identidade nos limita, não para nos empobrecer, mas ao contrário, para nos favorecer o crescimento. Quem sabe bem o que é e o que não é, terá mais facilidade de explorar suas possibilidades, uma vez que os limites já estão apreendidos também. Aprender e conhecer os limites que se tem é um jeito interessante de potencializar as qualidades que nos são próprias. Portanto, ao negar a identidade de uma pessoa, todas as suas potencialidades ficam fragilizadas. É por essa razão que o sequestro do corpo é uma agressão contra a identidade da pessoa, porque a confunde profundamente a respeito daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. É uma forma de provocar um esquecimento do que se é. Ao ser retirado seu horizonte de sentido, a pessoa tem negado todos os seus elementos de identificação no mundo e com o mundo. Dessa negação nasce a ausência de si mesmo, uma forma de estar sem estar, de viver sem viver. Trata-se de uma forma terrível de desolação, desespero e angústia. O corpo, privado de tudo o que lhe faz feliz, vive o limite de não ter o que buscar para nutrir-se de alegrias e descanso. Ele perde a capacidade de identificação, uma vez que está privado do seu espaço. Fora de seu horizonte de sentido, o corpo adoece, perde a vitalidade, sofre na carne a saudade de tudo o que lhe completa e faz ser o que é. Privado de sua liberdade, o corpo sofrerá os limites que desencadearão a condição de vítima. Quando digo o que sou, de alguma forma eu o faço, para também dizer o que não sou. O não ser está ligado no avesso do ser, assim como o tecido só é tecido porque há um avesso que o nega, não sendo outro, mas complementando-o. O que não sou também é uma forma de ser. Eu sou eu e meus avessos. A condição de vítima. Estabelecido o sequestro do corpo, inicia-se então um processo mais destruidor que é a condição de vítima. Ao separar a pessoa sequestrada do seu espaço de identificação e confiná-la num espaço de negação, o sequestrador estabelece com o sequestrado uma relação de dependência. A manutenção da vida agora depende do estranho recém-chegado. O que antes era um direito da pessoa, direito inalienável, agora está inteiramente ameaçado nas mãos de outras pessoas totalmente desconhecidas. A consciência da dependência e a certeza de que a vida agora já não lhe pertence, porque está em outras mãos, colocam o sequestrado numa condição de inteira e total fragilidade. Essa fragilidade vira atitude, postura, desencadeia o que chamamos de condição de vítima, uma vez que a rendição é o único jeito de garantir a sobrevivência. Uma vítima é alguém cujas fraquezas podemos explorar, e é justamente esse método utilizado na maioria dos sequestros do corpo. O sequestrador faz questão de abalar todas as estruturas da pessoa sequestrada. Ameaça matar os que ela ama, ameaça atentar contra os seus valores, subjuga e faz questão de demonstrar quem é a autoridade, o centro de todas as decisões. Os maus tratos, a vida na precariedade, o local inóspito, a comida qualquer, o desprezo, tudo estará a serviço deste objetivo único: vitimar.
Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Quanto pior for o tratamento no cativeiro, maior será o medo e, consequentemente, a rendição da vítima. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir a autoridade a alguém. Temer uma realidade ou uma pessoa é o mesmo que lhe entregar o direito de nos assombrar constantemente. Sempre que estamos paralisados pelo medo de alguma forma, estamos privados de nós mesmos. O senso comum nos ensina que o cão tem o poder de perceber o nosso medo, e isso o encoraja para nos agredir. Olhá-lo nos olhos é um recurso que inibe o ataque. Isso é interessante. Toda relação de domínio é sempre estabelecida a partir do medo. Sentir medo é o mesmo que legitimar no outro o comando da situação. Se eu temo o escuro de alguma forma, estou lhe atribuindo mais poderes que a mim. O medo nos faz vítimas, acentua ainda mais o esquecimento do que podemos. O que pode nos fazer uma sala escura? Por que tenho medo de ficar sozinho? São perguntas simples para as quais geralmente não temos respostas. A razão não dá conta de jogar luzes sobre certas situações justamente porque ela está paralisada pelo medo. O medo nos priva da inteligência, ainda que temporariamente. Temer alguém e obedecer às suas ordens são desdobramentos estranhos à perda da identidade. No caso do sequestro do corpo, o medo nasce da convicção de que o outro decidirá o destino da vida. Viver ou morrer será uma decisão do sequestrador. E o absurdo de reconhecer que o bem mais precioso que se tem está nas mãos de quem acabou de chegar, de quem nunca fez parte dos seus significados. Talvez seja por isso que, em muitos casos de sequestro, a vítima faça questão de estabelecer uma relação amistosa com o sequestrador. Talvez seja um reconhecimento, ainda que inconsciente, da necessidade de ser amada pelo inimigo, de despertar-lhe alguma predileção que lhe favoreça a preservação da vida ou até mesmo de evitar a mutilação dos órgãos, tão frequentes em casos de sequestros. O medo do inimigo pode conduzir a pessoa a essa relação amistosa. O medo tem o poder de gerar gentilezas agressivas, silenciosas, a manutenção de uma fria guerra entre as pessoas. Assim que estabelecida a condição de vítima, traz uma tranquilidade para a relação entre sequestrado e sequestrador. Não havendo mais resistência da parte de quem está subjugado à violência, o sequestro pode arrastar-se no tempo sem dificuldades. Enquanto houver alguma resistência ao reconhecimento do domínio, o sequestrado ainda representará perigo para o sequestrador, forçando-lhe a ter atitudes ainda mais violentas, para dar lugar à violência mais sutil, silenciosa. Nós pararemos por aqui hoje, continuem acompanhando as próximas partes. Muito obrigada por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima!